TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá para você que nos acompanha aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje, no programa Especial Mulher, nós vamos falar sobre a saúde mental das mães. Para falar sobre esse assunto tão importante na vida da gente, eu convido aqui, recebo aqui no nosso estúdio, a psicóloga Rebeca Estela Hernandes. Rebeca, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e vai ser assim, um momento muito especial para a gente falar de um assunto que é tão importante, né, que é a saúde mental das nossas mães. Com certeza. Rebeca, primeiro eu queria que você se apresentasse ao nosso público, né? Falando um pouco sobre as suas especializações, né? Sobre um mini currículo seu para as pessoas conhecerem melhor. Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de Fortaleza, sou psicanalista, tenho especialização em psicologia perinatal, especialização em psicopedagogia e saúde pública também, né? De formação em psicologia hospitalar, atualmente atuo no Hospital Infantil Alberto Seib, e também sou responsável técnica da psicologia de uma cooperativa de profissionais da saúde. Rebeca, eu queria começar falando, né? Nós estamos no mês de maio, acho que muitas pessoas ainda não conhecem, mas existe uma campanha chamada Maio Furta Cor, né? Que vai sensibilizar, tocar aí as mulheres pela importância da saúde mental das mães, né? É curiosa, Velise, que essa campanha ela surgiu depois da pandemia, ela surgiu em 2021, né? Ainda no meio da pandemia, justamente para falar sobre a importância da saúde mental das mães. Porque no período de pandemia, essas mães ficaram o tempo todo com os filhos em casa, reclusas, e aí foi visto o quanto é importante que essas mães estejam bem para cuidar dos seus filhos, né? Para cuidar do seu lar e da sua vida como um todo. Né? Porque a saúde mental materna, ela não está só vinculada ao fato de ser mãe e cuidar do filho, mas ao fato de cuidar dela também, né? Que é importante ela estar bem para isso, para cuidar dos filhos, da prole, da família como um todo. E é o movimento, o Maio Furta Cor, né? Ele vem falar da importância da gente cuidar da saúde mental das mães, e essa ideia do Furta Cor vem justamente porque a maternidade tem várias cores, né? Não é só aquela maternidade de cor de rosa ou azul, mas é uma maternidade é uma maternidade de diversas cores. Com certeza. Né? Assim como uma maternidade mais escura, uma maternidade mais clara, mais tênue. Então, por isso esse movimento do Maio Furta Cor para todas as maternidades. Né? É um momento na vida da mulher cheio de emoções, sim, né, Rebeca? Sim. Eu estava vendo aqui, uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que ela informa, né, que foi, segundo essa pesquisa, 63% das mães tiveram sintomas depressivos durante a pandemia. Né? A pandemia, ela atenuou ainda mais essas questões voltadas à saúde mental de todos, né? E nas mães, então, né? A gente costuma dizer que existem vários fatores de risco para a saúde mental materna, né? Para desenvolver transtornos mentais. E um dos fatores de risco é justamente o fator pandemia, né? A questão de saúde, perdas de entes queridos, o desemprego, né? As questões sociais também, né? E ainda também transtornos mentais anteriores, né? Então, se você já tem uma predisposição a ter transtornos mentais, possivelmente você vai poder desenvolver após a maternidade também. Então, por isso a importância desse cuidar, né? O cuidar antes, cuidar durante e pós-maternidade também. Tem uma pesquisa também que afirma, Evelise, que de cada 4 mulheres, uma sofre de algum transtorno mental. Né? Então, é um dado muito forte, muito curioso. Então, se a gente for parar para pensar, nós conhecemos mulheres que têm algum transtorno mental, porque a cada 4 mulheres, uma sofre de algum transtorno. A ansiedade, por exemplo, eu estava até uma outra vez fazendo uma entrevista aqui também falando sobre isso. A ansiedade é uma coisa que tem crescido bastante, né, Rebeca? E nós mulheres, né, mães, independentes de ser mães ou não, ela está bem mais presente no que no homem, né? Por quê, Rebeca? Sim. A ansiedade, se a gente for parar para pensar, esse processo de pandemia atenuou. Porque a gente tem sempre esse movimento de tomara que saia a vacina, tomara que a gente saia desse movimento. Então, a gente se reporta muito a esse futuro, né? De que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida para que a gente saia desse movimento que está tão pesado, está tão intenso. Né? Então, as mães elas têm uma sobrecarga maior porque elas cuidam da família como um todo, do lar, do marido,
da casa, além de ter os afazeres fora casa. Profissionais, né? Então é como uma sobrecarga mesmo. É até curioso que quando você vê uma criança que está ou suja, ou que caiu, ou se machucou, cadê a mãe dessa criança? Mas ninguém pergunta cadê o pai dessa criança. Cadê o pai, é verdade. Né? Então, assim, a gente ter esse cuidado, que não é só a mãe que tem que ter os cuidados necessários e essenciais, exclusivos da mãe, mas precisa também ter outras pessoas que olhem para essa criança. Né? As mães, elas ficam muito sobrecarregadas. E aí a gente vê também, relacionado à mídia, de que a maternidade é algo sublime. E aí, quando a mãe se depara com isso, ela, como assim, né? Não era para ser sublime, não era tão perfeito, não era tão perfeito. Né? Por que a minha não é? E aí vem as culpas, né? Vem as comparações. Então, da importância da gente poder mostrar que a maternidade, ela tem diversas nuances. Não é só tão perfeita assim, mas também ela tem algumas dificuldades. E a importância de ter essa rede de apoio nessas dificuldades, né? Com certeza. Eu queria lembrar aqui também, ainda falando sobre essa questão de pandemia, que no início, né, as crianças iam para a escola, aí pararam de ir, aí foram para o formato virtual. Muitas mães continuaram trabalhando, dependendo da profissão, fora, ou trabalharam em casa, e aí tinha que dar de conta do trabalho, da casa, ensinar o filho numa aula virtual. Então, tudo isso aí, tudo isso para cima da mãe, né? Sim. E ainda tem aquela ideia de que você precisa dar conta, né? Não, as mães elas não precisam dar conta de tudo, né? E muitas vezes precisa pedir ajuda. Algumas nem pedem ajuda por ter esse estigma já muito arraigado. Eu preciso dar conta. Acho que é aquela história, né, de que posteriormente, antigamente, a mulher ela era responsável pelo lar, Sim. cuidar da casa e tudo. Então, hoje é uma realidade totalmente diferente, até porque hoje a mulher trabalha, Sim. a mulher é profissional, ela também tem seus afazeres. Então, por isso que você falou o quanto é importante dividir essas tarefas, Sim, né, sim. com o pai, com os familiares. A família como um todo, né? E ter uma rede de apoio é muito importante. Essa rede de apoio é o pai, é a mãe da mãe, são os familiares, primos, amigos, alguém que possa dar suporte para essa mãe. Né? Precisa ter essa rede de apoio. Não se cria uma criança sozinha. Né? É preciso ter uma rede de apoio em torno daquela criança, daquele cuidar, daquele maternar. Aí uma coisa muito interessante também. A mãe vai lá, cuida do filho. Quem é que cuida da mãe? Exatamente. Muitas vezes ninguém pensa. Quem é que cuida da mãe? Quando a criança nasce, todo mundo se volta para o bebê. Né? Todo mundo está lá, mima o bebê, leva presentes, tudo. E a mãe? Por que essa mãe não é olhada? Por que ela não é cuidada também? Né? Então a gente precisa mudar essa visão. Como você falou bem aí na maternidade, quando o bebê nasce, o olhar vai todo para o bebê, né? E a mãe está ali muitas vezes com dores, o primeiro filho às vezes pensando como é que vai dar conta, sem conseguir dormir, e aí volta a rotina do trabalho e tudo. E a gente sempre esquece, nós mulheres, né, mães, a gente sempre esquece de cuidar da gente. A gente está sempre se cobrando para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, para ser uma boa profissional, uma boa filha, e acaba esquecendo da gente, né? Quantas vezes as mães ficaram sem tomar banho, sem se alimentar direito para cuidar dos filhos, né? Assim, principalmente mães de primeira viagem. E aí a gente para e pensa, quem que cuida dessas mães? Quem que poderia cuidar? Se é o pai, se é os familiares, né? E de ter um olhar mais voltado para essas mães, porque isso diz respeito à saúde mental delas. Se elas não são cuidadas, como é que elas vão conseguir cuidar de si? Elas já estão cuidando do bebê. Então, elas precisam ter esse cuidado mais voltado para elas também. Essa fala ela é muito forte para a rede de apoio. Né? Então, para você que é rede de apoio, que é suporte, olhe para as mães, olhe para as mães ao seu redor. Sim. Olhe para as mães em seu entorno. Elas precisam de cuidados. E como é que nós, né, mulheres, mães, e até os pais, os esposos, familiares, podem perceber algum sintoma, alguma característica de que aquela mulher, aquela mãe precisa de uma atenção voltada à sua saúde mental? Então, a gente pode pensar que os sintomas, eles ficam bem mais evidentes nas fases em que a mãe acabou de ter bebê, né, pós-parto. Esses sintomas ficam mais fortes, mais evidentes. É mais comum, né? É mais comum. Não quer dizer que em outras fases da vida a mãe também não vá emitir esses comportamentos, esses sintomas, e é importante ter esse alerta, né? Mas é um choro mais frequente, às vezes não cuidar de si, não tomar um banho, não se alimentar, né? Às vezes não cuidar do bebê de uma forma correta ou ficar com aquelas desesperanças, né? Enfim, são vários sintomas que a gente pode pensar que essa mãe precisa de um cuidado, precisa de uma atenção.
o choro, as emoções é o mais frequente, que é o ponto principal de alerta, né? Algo não está legal, então vamos ter que buscar um suporte, vamos ter que buscar uma ajuda de um profissional, né? Então é muito importante ter um acompanhamento profissional da saúde mental mesmo, né? Um psicólogo, ou se em alguns casos mais intensos, psiquiatra também, para esse cuidado com essa saúde mental. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a saúde física, né? Sim. Saúde do corpo, aquela dor, o cansaço, a Sim. fadiga. Mas a saúde mental, ela precisa ser tão bem cuidada como a saúde física. E né, é Rebeca? curioso, Evelise, que esse cansaço muitas vezes é mental, né? E a gente Confunde-se com o cansaço físico. Isso, confunde com o cansaço físico, né? De estar exausto, a exaustão. Ele é mais um cansaço mental, o estresse traz muito esse cansaço também. E aí as pessoas visualizam muito o físico. Não, está cansada porque não dormiu direito. Dorme direito, é isso. muito comum, né? Mas ninguém para ouvir o que essa mãe tem para dizer, né? Quais são os sentimentos que ela tem para mostrar, para falar nesse momento? Que com certeza é um turbilhão de sentimentos. Eu não sei se aconteceu com você, mas eu me lembro muito bem quando meu filho nasceu nos primeiros dias, bate assim uma tristeza, que a gente é chamada depressão pós-parto. Não sei se é a tipo depressão mesmo, né? Sim. Mas a gente tem assim um misto de sentimentos, né, Rebeca? Tem uma diferenciação, né? Existe o baby blues, que é essa tristeza, né? Esse sentimento mais melancólico. E ele dura poucas semanas, ele não dura tanto tempo assim. É muito comum. A grande maioria das mulheres tem o baby blues, porque há ali um pico de hormonal e há uma queda brusca quando o bebê nasce. Além disso, tem as emoções, os sentimentos que se misturam tudo. E tem a depressão pós-parto, que já é um quadro muito mais intenso, muito mais forte e que precisa de um cuidado bem maior. Né? E dura mais tempo também. Né? Então, quando essa tristeza pós-parto, ela prolonga, aí precisa ter um alerta. Né? Mas assim, acredito até que no baby blues mesmo é importante já ter um cuidado, né? Já ter uma atenção, porque ele pode sair do baby blues e virar uma depressão pós-parto. E o tratamento, Rebeca, para essas mães, que principalmente a gente está falando em relação ao pós-parto, qual é o principal tratamento? Psicoterapia. Psicoterapia, né? Psicoterapia é o principal tratamento. Porque ali é o espaço onde ela vai poder demonstrar suas emoções, vai poder expor, né? Vai ter um espaço seguro para falar sobre elas, elaborar, né, todas essas emoções e poder viver de uma forma tranquila ali naquele pós-parto. Quando há algo muito intenso e que a gente vê que é um transtorno mental mais grave, como uma depressão pós-parto grave, a gente precisa entrar com um medicamentoso, né, um tratamento medicamentoso também, além da psicoterapia. E quais os fatores de risco, né, que podem desencadear, no caso, algum problema na saúde mental das mulheres, das mães, independente da fase, né, seja na gravidez, seja pós-parto ou em outra fase? O principal fator de risco é o fato dessa mãe já ter uma predisposição genética, né, a ter algum tipo de transtorno mental. É um principal fator de risco. Então, muitas vezes a gente não sabe, né, se tem uma predisposição ou se não tem, mas é um fator de risco muito importante. Além disso, tem a questão do estresse, a sobrecarga, né? O excesso de atividades, o acúmulo de tarefas, o desemprego também é um fator de risco importante, as condições sociais, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem mulheres hoje com condições sociais bem difíceis, né? E aí é um fator de risco também para esse processo de transtornos mentais na maternidade. Você vê, você já está numa situação difícil e ainda tem um filho numa situação difícil, né? Então pode desencadear, sim, um transtorno mental. Você tem percebido nas suas consultas um aumento, uma procura maior assim, das mães em relação a essas características? Sim, sim. Hoje atendo muitas mães, né? E tem mães que foram de pós-parto e que hoje os bebês já têm 1, 2 anos e continuam no processo de terapia, porque o processo de terapia é um espaço para elas, né? Na terapia é o momento em que elas conseguem falar sobre todas as demandas, sobre as emoções. Uma delas, inclusive, trouxe uma frase muito, muito curiosa e que eu queria até compartilhar com vocês. Né? Ela disse, é muito bom ser o pai. É verdade. Ela trouxe que é muito bom ser o pai. Que muitas vezes a sobrecarga está na mãe. Né? As mães, elas ficam muito mais sobrecarregadas com tudo. Se o pai sai, ninguém pergunta, cadê o seu filho? Ou tua filha? Ninguém pergunta. Se a mãe sai sozinha, cadê o teu filho? Cadê? É verdade. Então é como se as mães tivessem que encarregar os filhos o tempo todo ali embaixo do braço. E os pais não, tá tudo certo. Se você vê o pai numa festa, tá tudo certo. Mas se você vê uma mãe numa festa, cadê o teu filho? É bem isso mesmo. Então, assim, da gente
A sociedade impõe muito para as mulheres também, né, para as mães, de que você precisa ser mãe exclusiva. E não é assim. Por que o pai não tem que ser exclusivo também, né? Não precisa disso, a gente não precisa dessa exclusividade toda. Né? Na verdade, a mãe tem que ter a vida dela também, fora a maternidade. Isso é saudável. Sim. Né? De ter a vida profissional, de ter uma vida de cuidar dela mesma. Ela precisa estar bem para cuidar desse filho. Embora a mãe tenha um companheiro, né, que seja ali cuidadoso, que esteja com ela compartilhando, sempre a maior carga vai para a mãe, sim, né? Sim. Mesmo com o melhor companheiro, o melhor esposo, sempre a mãe tem ali questões que a gente mesmo como mãe não quer largar, né? Que é da nossa responsabilidade, a gente acha que é só nosso, né? Como também a relação da mãe com o filho, ela é uma relação muito forte, né? E por essa relação ser muito forte, muitas vezes ser simbiótica mesmo, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Para não deixar que isso fique fundido mesmo. São duas vidas, né? A gente não pode deixar que elas fiquem o tempo todo pregadas. São duas vidas e a gente precisa separar essas vidas também. Até porque quando eles crescerem, né, eles vão ter a vida deles. E assim, é bacana a gente comentar aqui também com as mães que estão nos assistindo, que às vezes a mãe se sente culpada. Ah, mas eu queria fazer um curso, eu queria fazer uma academia, eu queria fazer uma dança, uma coisa, mas aí eu tenho meu filho, eu vou deixar o meu filho sozinho e tal. Você também tem que cuidar de você, né? Às vezes você não pode se privar e achar que você está errada, porque você também está pensando em você. Isso. Né? E esse filho precisa dessa mãe, que essa mãe esteja bem, né? Precisa que essa mãe esteja bem para cuidar dele. Né? Então, se a mãe está feliz, a criança está feliz, né? Exatamente, perfeito. E aí uma frase importante do movimento, do Maio Furtacô, é que para a gente mudar o mundo, a gente precisa cuidar de quem cuida de todo mundo. Né? Então a gente precisa cuidar das mães, para poder conseguir mudar um pouquinho esse mundo que está tão difícil, né? Verdade. Rebeca, eu vou pedir licença aqui para a gente fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com a psicóloga Rebeca Estela Hernandes, falando sobre saúde mental materna. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa Especial Mulher, hoje conversando com a psicóloga Rebeca Estela Hernandes, falando sobre a saúde mental das mães. Rebeca, eu queria falar agora um pouco mais sobre essa rede de apoio das mulheres, das mães, né? Como é que a gente pode ajudar, né? A gente ali, os familiares, ajudar a mãe, que muitas vezes tem mais de um filho, 2, 3, para conseguir ajudá-la a cuidar dela também e não sobrecarregá-la tanto, né?
a gente for parar para pensar, todo mundo tem os seus afazeres, né? Todo mundo tem sua rotina e às vezes é difícil, inclusive, a gente conseguir ajudar de alguma forma, né? Mas aí se a gente for pensar nessa rede de apoio, existem mulheres que têm, né, uma rede de apoio, um suporte, e existem aquelas que não têm, né? Então a gente conseguir ver de alguma forma até uma terceirização de rede de apoio, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre os espaços de academias que poderia ter lá um espaço kids para deixar a criança, né, para que a mãe possa se exercitar, fazer alguma atividade física, o espaço de biblioteca também, que possa ter um espaço infantil que fique com essa criança, né? Então, das mães encontrarem espaços, né, as mães que não têm rede de apoio, encontrar espaços que consigam dar suporte para que ela não fique parada, para que ela continue cuidando dela, né, continue cuidando da sua saúde. E lembrando que se ela estar cuidando da sua saúde, ela vai estar bem com ela mesma e vai poder cuidar melhor ainda do seu filho, né? E já aquelas mães que têm essa rede de apoio, é o esposo, ou é uma tia, uma prima, ou um familiar que esteja ali, é de conseguir organizar os horários para ter esse suporte. Ah, tal hora eu vou ler um pouco um livro, ou eu vou fazer uma academia, eu vou me exercitar. De você conseguir também ter esses momentos, né, de lazer, de descolamento desse filho, né? Você não precisa ser mãe o tempo todo, 24 horas por dia, todas as horas, né? Isso, inclusive, é adoecedor. Você precisa ter momentos também para você, né? As uma mães. rotina exaustiva, né? Sim, sim. Muito cansativo, né? A Muito rotina cansativo. Eu sempre costumo dizer, existe a mãe que trabalha em casa, a mãe que trabalha fora, e existe a mãe que trabalha em casa e fora. Só não existe a mãe que não trabalha, que não né? trabalha, isso é não verdade. Existe. Eu estava me lembrando aqui, por exemplo, no caso das mães que deixam as crianças na escola tempo integral, né? Tanto pública ou privada, elas vão ter uma oportunidade de trabalhar, né? A escola em tempo integral, principalmente a pública, ela veio para ajudar muito essas mães, né? Porque muitas vezes a mãe não saía de casa, não ajudava na renda da família, ela queria ser útil, mas não podia porque não tinha com quem deixar o filho, né? E às vezes nem tem ninguém para ser suporte nessa renda, né? Ela mesma. Ela renda tem que ela ser, tem que ser. ela tem que ir, às vezes tem que levar para o trabalho e quando não dá para levar, né? E aí até nessa fala, acho que é importante a gente ressaltar essa valorização do trabalho dessas mães, dessas mulheres, né? Porque elas trabalham em casa, trabalham fora, trabalham em casa e fora, mas trabalham o tempo todo. E muitas vezes o trabalho doméstico ele não é reconhecido, né? Ele é dito como um não trabalho. Não trabalha, não faz nada. É um trabalho e é um trabalho exaustivo, né? O maternar é um trabalho que é 24 horas por dia, né? Você não tem férias, você não tem remuneração, né? E é um trabalho que precisa sim ser reconhecido. Não tem aposentadoria, né? Não tem aposentadoria. Você acredita que as mães, né, elas ainda sofrem preconceitos ou dificuldades quando elas vão arranjar um emprego, uma vaga no mercado de trabalho, por conta de ser mãe, engravida, a mulher engravida, passa meses afastada. Isso, você acredita que atrapalha a vida da mulher ainda? Muito. Infelizmente, a gente está aqui em 2022 e existem empresas, recrutadores, que ressaltam essa ideia, né? Você tem filhos? Você tem com quem deixar? Né? Como se fosse um a menos. As mulheres já saem perdendo no processo seletivo. Fora, né, Rebeca, a questão salarial também, que infelizmente ainda é uma realidade, né? E isso também é um fator de risco para adoecimento mental, né? A diferença salarial, a não contratação no emprego porque é mãe, né? Porque é mulher. Uma vez eu ouvi até de uma amiga que um recrutador perguntou como é que era no período menstrual, né? Se ela se tinha muitos excessos emocionais, muita cólica, né? Também, né? Que pudesse adoecer. Que pudesse atrapalhar no trabalho. Né? Isso é muito forte. Em pleno 2022. A gente tem que ouvir ainda tem que lutar muito para os direitos iguais, direitos, né? Sim. Rebeca, eu queria falar agora também um pouquinho sobre a maternidade atípica, né? A gente falou muito aqui de maternidade no contexto geral e eu acho que é um assunto muito importante para quem está em casa, para aquelas mães, né, de crianças atípicas, que são crianças especiais, sejam elas de qual o diagnóstico for, né? O diagnóstico em si, né, quando essa mãe recebe o diagnóstico, como a gente falou aqui no começo do programa, a maternidade ela não é aquele mundo cor-de-rosa que a gente, né, que a mídia muitas vezes coloca para a gente. E quando você tem um filho e de repente você descobre uma dificuldade ou alguma coisa que ele precisa, né, ali ter um apoio maior, seja em tratamento, seja em terapia, né, seja até cirúrgico, às vezes em alguns casos,
como lidar, né, com a saúde mental nesse momento, quando você recebe um diagnóstico de um filho? A gente sabe que os diagnósticos, de uma forma geral, eles são muito pesados, né? A gente receber um diagnóstico, muitas vezes ele não vem de uma forma tranquila, né? Porque sempre tem essa ideia do que a maternidade é algo muito cor-de-rosa ou azul, né? Aquela coisa bonita. E nem sempre é tão bonita assim. Então, quando você recebe um diagnóstico, muitas vezes pode mexer com a saúde mental dessa mãe, da família, né? Mexe com a família como um todo, né? Muitas vezes a mãe precisa se desdobrar para cuidar dessa criança, né? Para ter os cuidados mais excessivos ali. E às vezes acaba esquecendo dela. Essa mãe acaba esquecendo dela e fica imersa ali no mundo da criança para tentar realmente as terapias, né? Tentar fazer intervenções que sejam de uma forma mais incisivas. E esquecem delas, né? E aí a gente precisa parar e cuidar dessas mães, né? Muitas vezes elas não conseguem perceber isso, que está ali imersa nesse processo de cuidado com o filho. E alguém de fora precisa dizer isso, né? Opa, e você? Vamos cuidar aqui de você também, né? Você precisa desses cuidados também. E aí é da mãe encontrar formas de cuidar dela, seja de alguma coisa, de estudar, ou seja, de fazer alguma atividade física, mas ela precisa também encontrar formas de cuidar dela e não ficar imersa totalmente ali no mundo do filho. A gente sabe que é muito difícil, né, de conseguir fazer essa separação, mas para o bem dela e para o bem da criança é preciso. Ela precisa intervir dessa forma. Eu me lembrei agora aqui, você falando, eu me lembrei. Em 2019, antes da pandemia, eu fiz uma reportagem lá na Associação Peter Pan. Sim. Fui lá visitar a Associação Peter Pan, né, que é vinculada ao Hospital Albert Sabin. E aí lá eu conversei com uma mãezinha lá sobre o trabalho mesmo que elas fazem. E aí a mãezinha estava falando, que se eu não me engano ela é de um município que eu não lembro bem, mas era bem distante. Ela vinha toda semana com um filho, né, que foi diagnosticado, se não me engano, com leucemia, e aí vinha fazer o tratamento e voltava, e aqui às vezes não tinha como ir e voltar por conta da questão financeira mesmo, Sim. né? E é tão difícil, você fica pensando, ela sozinha com essa criança, numa cidade que não é a cidade que ela mora, sem uma rede de apoio, né? Então, imagine só como fica a saúde mental dessa mãe, né, Rebeca? Sim, sim. Aí tá junto a questão financeira, emocional, tudo, né? E é aquela coisa como se ela tivesse que sustentar tudo, né? Se não tiver, essa mãe ali desmorona. E ela, pode ser que ela não vá sustentar tudo por muito tempo, né? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela não segue o caminho que a gente determina ali, né? Muitas vezes o adoecimento é isso, a gente não pede para adoecer. Emocionalmente falando, psiquicamente falando, a gente não pede para adoecer. As coisas vão acontecendo e a gente precisa perceber isso, né? É um estresse, é uma estafa. Né? Estafa é muito comum nas mães, né? De estar um excesso de demandas que ela não consegue mais dar conta de nada. Chega um momento em que ela trava, porque tem demandas demais. Né? E se a gente for pensar nas mães atípicas, são muitas demandas. Ainda vem a pressão social, né? Os estigmas, de ter que lidar com tudo isso, com o preconceito. E tudo isso vai barrando a saúde mental, vai barrando ali, e essa mãe tendo que dar conta e tendo que, como se fosse proteger o filho. Proteger, né? Colocar quase uma bolha, a gente quer colocar, né? Sim. Acho que qual foi a mãe que nunca disse, né? Eu prefiro que está doente, prefiro passar aquela dor do que deixar meu filho passar, né? Vem para mim dor, mas sai do meu filho, né? De conseguir realmente fazer essa proteção. Então, com mães atípicas é muito mais forte e evidente. E, infelizmente, é um fator de risco para a saúde mental. E as mulheres, né, de uma forma geral, segundo a Organização Mundial da Saúde informou, nós mulheres estamos no grupo mais vulnerável a questões relacionadas à saúde mental, né? Sim. E está tudo relacionado com o que a gente conversou até agora, né? Sobre todos esses desconfortos, sobre esses preconceitos, né? Sobre o não cuidar das mulheres, sobre a história do ganhar menos, né? Tudo isso tem a ver com esse processo de adoecimento, que fica muito mais forte, muito mais evidente. Né? Então, nós precisamos, sim, de fato, cuidar das nossas mães, das mulheres. Nós, enquanto mães, precisamos ter esse cuidado com outras mães também, né? De ser apoio e suporte para outras mães, né? Que às vezes é algo até curioso. Às vezes, as próprias mães não têm um olhar para outras mães, né? Não têm uma empatia para outras mães. Muitas vezes outras mães acabam julgando outras mães. Sim.
né? Então a gente precisa sim ser uma rede de apoio, ser suporte. Cada uma está ali apoiando a outra, né? Segurar a mão da outra ali e estar junto nesse processo. A gente falou sobre, no início do programa, a gente falou sobre a campanha Maio Furta Cor, né? Sim. É só esclarecer, o mês de maio é porque foi escolhido por ser o mês da mulher, Sim. da mãe, né? O mês das mães, Mês né? das mães. E nesse caso, né, a mãe que quiser procurar essa rede de apoio para, no caso, essa rede para auxiliar, para ir num psicólogo, num psiquiatra, para ver como está a sua saúde mental. No caso da rede pública, né? Como é que ela deve proceder, Sim. Rebeca? Na rede pública é um pouco mais delicado por conta da quantidade de excesso de adoecimentos físicos, né? Então, como a gente falou mais na frente, muitas vezes focam muito mais no adoecimento físico, né? De ter esses cuidados mais para a parte física. Mas para a parte emocional, a rede pública deixa um pouco a desejar mesmo, né? A gente tem aí os CAPs, que são para casos mais extremos, mais intensos, né? De adoecimentos psíquicos mais graves, né? E a gente tem os postos de saúde que tem também um suporte ali de cuidado. Mas, para além disso, a gente pode até pensar as escolas, as clínicas escolas, né? Sim. Então, que é um suporte também, né? Que essas mães podem buscar as clínicas escolas para poder serem acompanhadas, para ter um acompanhamento psicológico, né? Então, a gente hoje tem uma gama bastante vasta em relação à questão dos atendimentos, se a gente for para pensar da quantidade de escolas que a gente tem hoje, né? As clínicas escolas. Sim, lá no Hospital Albert Sabin, né, onde você trabalha, lá tem esse acolhimento também com as mães. Como é que vocês realizam esse trabalho de psicologia? Na verdade, o acolhimento é muito mais com as crianças. Com as crianças, né? O suporte é com as crianças. Óbvio que tem um caso e outro que precisa de uma demanda maior com as mães, né, com uma mãe específica, mas o foco são as crianças, né? Até porque é uma demanda bem alta. Bem alta, né? A quantidade de profissionais também não é tão grande assim. Para dar suporte a todos. Vale lembrar aqui que o Hospital Albert Sabin é uma referência, né, no atendimento à criança em todo o estado do Ceará. Ela recebe crianças de todos os municípios, né? Sim, é uma referência. E muitas vezes até de outros estados. O hospital é um hospital infantil, referência Norte e Nordeste, né? Então, assim, se não conseguir resolver no Albert Sabin, não resolve em lugar nenhum. É verdade. E no caso das mães, no caso, os familiares, né? Porque muitas vezes a mulher ela não percebe que ela precisa de ajuda. Sim. Isso é muito comum, né? Tá tão ali naquele mundo, focada naquele mundo, que ela não percebe que precisa de uma ajuda. Sim. No caso dos familiares, dos parentes mais próximos, né? Como é que eles devem chegar para conversar? Porque tem gente que não aceita que precisa de ajuda. A saúde mental, ela infelizmente ainda tem muito preconceito, né, de que procurar um psicólogo, um psiquiatra, que não tem nada a ver, né? Como é que essa rede de apoio, né? As familiares podem chegar, conversar com a mãe e de repente levar até um atendimento especializado. Muitas vezes tem esse preconceito, sim, né, do psicólogo e ainda hoje tem essa ideia de que é para doido, né? E que não é isso. Não tem nada a ver. Né? Mas aí, se há uma dificuldade, se há uma resistência em buscar esse acompanhamento, né? Em buscar uma terapia, é importante que uma amiga ou uma pessoa próxima ofereça pelo menos a escuta, né? Ofereça ali pelo menos um momento para que ela consiga falar, né? Um momento de diálogo, de conversa, para ser suporte mesmo, né? Então, só em oferecer a escuta já é algo muito importante, né? De estar ali como um suporte, oferecendo aquela escuta para aquela mãe. Porque às vezes nem isso tem. Nem isso tem para falar de todas as suas demandas, né? Para que ela consiga colocar para fora. Óbvio que um profissional vai pegar essa fala e vai fazer todo um processo para que ela consiga perceber muitas nuances dessa fala, né? Então, não é uma fala solta, mas é uma fala importante que ela consiga botar para fora, pelo menos com um amigo, para poder esvaziar. E lembrando bem, né, que quem vai dar esse direcionamento, é muito bacana você chegar e conversar com uma amiga que está passando por um problema, mas é importante lembrar que quem vai dar esse direcionamento é o profissional, né? O psicólogo, o psiquiatra, não é conversando com uma outra pessoa que eu vou resolver o meu problema. Isso. Né? Mas eu me abri com o fulano ou fulana e resolvi o meu problema. A gente tem que procurar um profissional. Isso, é só uma válvula de escape ali, né? No momento. Tá tão sufocado, no momento é uma válvula de escape, mas não vai servir de nada essa válvula de escape, só para o momento. Então, realmente, o acompanhamento profissional é essencial, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, no caso das mães, é importante ter um pré-natal psicológico, né? Todo mundo faz o pré-natal físico, né? De fazer os cuidados físicos, e o psicológico, né? Essa preparação para que a criança nasça, não tem.
E hoje é muito novo essa ideia do pré-natal psicológico, né? De ter esses cuidados antes que a criança nasça, né? Os cuidados emocionais, né? Desse suporte com a rede de apoio, com os pais, com os familiares, né? Para que a família receba essa criança de uma forma mais saudável possível. Né? E após o pré-natal psicológico, se houver uma necessidade de ter um acompanhamento, né? Nesse pós-parto. Eu já tive casos em que eu fiz o acompanhamento de pré-natal psicológico. Era um caso que tinha fatores de riscos para o adoecimento psíquico, né? E aí, após o nascimento da criança, foi tudo bem, assim, ocorreu tudo bem. Houve um pós-parto muito mais tranquilo, porque ela cuidou anteriormente, né? Desde o início. Então, a importância realmente desse cuidado prévio para que consiga manter ali a maternidade de uma forma mais tranquila possível. Né? Entendendo que a gente tem limites, né? E entendendo que a gente precisa ver o que é possível para cada maternidade. Cada maternidade é única, né? E a gente precisa pensar o que é possível para a minha maternidade. Pode ser que a maternidade da Evelise seja completamente diferente da minha maternidade. Sim. E a gente precisa saber essa diferenciação, entender os limites e saber o caminho que vai percorrer. E não se comparar nunca, né? Que cada mãe, no caso, dá aquilo melhor que pode dar, né? Sim. Naquelas circunstâncias em que ela está. Sim. Né? Então, cada uma tem o seu processo de maternar. E não deve ser julgado por ninguém. Sim. Nem por ela mesma. Com certeza. Né? Porque muitas vezes a própria mãe se julga, né? Se julga. As doenças da saúde mental, né? As doenças mentais, elas podem ter fatores hereditários, Rebeca, ou não necessariamente. Se eu tenho uma mãe que teve problemas de saúde mental, até com diagnóstico, eu posso, como filha, vir a ter alguma coisa já, ou minha filha. Existe essa questão? Existe a predisposição genética, né? Que pode ser um fator de risco, inclusive, essa predisposição genética. Por isso, se você já sabe que tem um caso na família, né, que tem algum tipo de adoecimento psíquico, mental, é importante sim você cuidar, porque você não sabe se você pode desenvolver ou não. Né? Então, esse cuidado ele é muito importante, esse cuidado prévio, até para prevenir aí, qualquer outro tipo de adoecimento. Eu queria encerrar o programa de hoje, que nosso tempo já acabou. Se pudesse, a gente passava aqui mais tempo, porque assunto relacionado à saúde mental das mamães, né? Sim. Tem muito assunto. Mas eu queria encerrar falando sobre, queria que você deixasse assim, um recado para as mães que estão nos assistindo, né? Em relação ao julgamento social, em relação às mães, né? Que a gente não tem que se preocupar se a gente está sendo julgada por ser ou não ser uma boa mãe, por cuidar ou não cuidar bem do filho. A gente tem que ser mãe, mas a gente também tem que pensar na gente. É isso que eu queria deixar, esse recado para as mães de casa, que muitas vezes se sentem sobrecarregadas, né? Ou então são julgadas pelos próprios familiares, né? É importante que as mães cuidem, né? Cuidem de vocês, cuidem da sua família e cuidem do seu maternar. O seu maternar, ele é único, ele não deve ser comparado com nenhum outro, né? Ele é seu e ele é construído a partir da sua história, da sua individualidade, né? do seu percurso. Então, você não deve comparar com ninguém, né? A gente sabe que hoje em dia a culpa ela vem muito forte para uma questão social, né? As pessoas julgam muito e você não precisa se sentir culpada por se cuidar. Seu filho precisa que você esteja bem para cuidar dele. Né? Então, se você cuida de você, você cuida melhor ainda dele. Né? Então, se cuide, se proteja. E é isso. Bom, Rebeca, eu só quero agradecer aqui. Foi um bate-papo muito bacana. Eu acho que muito esclarecedor para muitas mães que estão nos assistindo. Muito obrigada, viu? Abro aqui espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Esse é um tema muito forte, muito caro para nós enquanto psicólogos perinatal, né? A psicologia perinatal, ela não é tão antiga assim, ela é bem nova, porque veio justamente dessa necessidade de olhar para essas mães, de olhar para esse processo do maternar, que muitas vezes foi negligenciado, né? Por muito tempo foi negligenciado. Como eu falei anteriormente, as pessoas olham muito para o bebê recém-nascido, mas ninguém olha para a mãe. É verdade. As pessoas vão lá visitar a puérpera e levam um presentinho para o bebê. E cadê o da mãe? É meio que deixado de lado, né? Então, precisa, sim, olhar para essa mãe. Nesse momento de fragilidade, é o momento em que ela está mais necessitando de cuidados, né? Então, eu só tenho a agradecer por esse momento de fala, né? Para deixar esse recado, o quanto é importante, principalmente no mês de maio, né? Que é o nosso maio furta-cor, né? Das né? mães. Desse cuidado com as nossas mães, com nós. É verdade. Eu queria que você deixasse suas redes sociais aí para quem ficou interessado e de repente quer marcar uma consulta com a doutora Rebeca. Pronto, tem o Instagram, né, que é psi.rebecastella,
Pode olhar, tá muito assunto sobre maternidade, inclusive. Muitos vídeos, muitas, Sim, né? sim. Rebeca, muito obrigada, Eu viu? agradeço. E o nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando a você que o programa inédito é exibido aos sábados, às 7h30 da noite, no canal 7.2. E se você perdeu algum programa na semana, é só ir no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.